foto, né, uma bela canção, um belo clipe. Rubinho, você mencionou aí a Donep, a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Qual que é a programação da Donep? O que seria? Na prática, o que vocês fazem? Tem algum evento, algo que aconteceu? O que você poderia falar aí para o público acerca dessa entidade? Certo. A Donep, a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, ela foi fundada em 1952 por um americano de descendência armênia chamado Demos Shakarian. Ele se tornou o maior produtor de gado da sua região nos Estados Unidos, um homem muito próspero. Ele queria compartilhar isso com os seus amigos, seus vizinhos, pois na época havia uma dificuldade muito grande. E o seu gado passava imune a tantos problemas que os outros tinham. E ele começou com essa ideia de realizar jantares, convidar os seus amigos e falar da sua experiência, da sua vivência, do que estava acontecendo na sua vida, atribuindo esse fator de prosperidade, atribuindo a mão de Deus sobre a sua vida. E aí iniciou a Donep, veio ao Brasil através do seu custódio Rangel e também trouxe essa visão ao Brasil, e hoje nós estamos em mais de 1.200 capítulos, que é a unidade local, espalhados por todo o nosso Brasil, em todos os estados, todas as capitais, realizando jantares, no caso dos homens, as mulheres realizam chás, os jovens, coquetéis e atividades aos jovens, tendo sempre essa oportunidade de compartilharmos experiências de vida. E teve algum episódio, alguma programação? Eu soube que por esses dias que passou e teve uma programação, um jantar da Donep. Como é que foi esse jantar? Nesta semana que passou, nós tivemos 2 eventos. Na sexta-feira à noite, no centro de eventos, nós tivemos uma palestra que era o segredo da prosperidade. E no sábado, no Hotel Lang, no restaurante novo do Lang, um jantar para quase 500 pessoas, um testemunho de vida de um fotógrafo de São Paulo, contando a mudança de vida a partir do encontro que ele teve com Deus. Você falou o segredo da prosperidade. Qual o segredo da prosperidade? Isso para nós fica muito claro, né? O maior segredo é reconhecermos a mão de Deus em nossas vidas, entregarmos tudo a Ele, que com certeza daí nós vamos ter a prosperidade que nós entendemos, uma prosperidade que abrange todas as áreas da nossa vida e principalmente o nosso interior, a questão da nossa alma e espírito que anda tão carente nos dias atuais. Prosperidade então não é só a questão do cara ter o dinheiro no bolso, um carrão do ano. Não, com certeza. Se nós olharmos, por exemplo, para tantos países ricos, vamos pegar exemplos do Japão, onde os maiores índices de suicídio estão lá, fica claro e notório que a prosperidade financeira não é a prosperidade que o Senhor quer para as nossas vidas. Não é só sermos prósperos financeiramente que vamos estar bem ou prósperos como nos traz a palavra do Senhor. Rubinho, nós temos percebido e visto um fenômeno que tem acontecido em Chapecó. Sabemos que Chapecó é uma cidade que a religião católica ela é predominante, ela é dominante na cidade, mas nós temos visto muitos empresários, muitas pessoas que estão ali nos cultos, o chamado culto dos empresários na segunda-feira, na terça-feira, na própria Assembleia de Deus, em outras igrejas também. O que você atribui dessas pessoas estarem procurando agora procurando uma igreja evangélica? Ao que você atribui isso? Há 2 fatores. Primeiro, a carência, e o ser humano tem notado que só a questão financeira ou só a questão de relacionamentos não tem suprido a sua necessidade interior. Que é aquilo que eu falava no início do programa, com a própria carência que eu tinha de um grande vazio, de uma grande falta de algo que nem sabia o que era. E as pessoas têm essa necessidade. E o que a igreja evangélica tem oferecido, ao meu ver, não referindo especificamente à igreja evangélica. A igreja evangélica se preocupa muito com esse lado espiritual, com esse preenchimento da alma, do espírito. Então, quando você vai lá, você vai ser direcionado para esse tema, para a palavra do Senhor, para canções, para as músicas que nos levam ao encontro com Deus. Esse é o grande foco, porque as pessoas estão cansadas de irem para lugares e não se sentirem tocadas por Deus. Eu acho que essa é a grande diferença. A igreja evangélica tem tido a presença real e presente do Espírito Santo através da sua palavra e através da sua manifestação nos locais de reuniões, nas diversas igrejas evangélicas que nós temos espalhadas pela cidade. Voltando aí à questão da Donep, existe alguma programação que a Donep está pretendendo fazer aí por esses dias, não?
A nossa programação agora vai ser em junho, nós temos mais um jantar programado para o mês de junho e estamos finalizando também talvez mais uma palestra, é um seminário, na verdade, de 3 dias que tratará sobre fé e finanças. Fé e finanças, né? Interessante que a Bíblia, então, ela tem, o Senhor, ele deixou uma preocupação também com a questão, com a matéria financeira, é isso? É interessante notar que se nós estudarmos a palavra de Deus, ela se refere mais vezes à questão do dinheiro do que à questão do céu e inferno. É muito interessante isso, né? Pois bem, então necessitamos aprender, né? Você mencionou aí sobre o Espírito Santo. Há uma dúvida, certamente, aí do nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo, né? Afinal de contas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são 3 deuses? Essa é uma questão sempre polêmica, né? No meio teológico e de difícil compreensão. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que existe um só Deus, e esse Deus é Espírito. E através do estudo da palavra nós identificamos que ele existe em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai está no céu, Jesus à sua direita e o Espírito Santo está em nossos corações, né? Quando aceitamos a Jesus, ela é muito clara, dizendo que o Espírito Santo passa a habitar em nós, fazendo essa comunhão com esse Deus único. Porém, há essa dificuldade, sim, desse entendimento, porque algumas coisas do Senhor que para nós ainda são difíceis, mas eu tenho certeza que quando estivermos na sua presença, será muito mais fácil de nós elucidarmos nessas questões. Rubinho, queria te perguntar o seguinte, na sua avaliação, né, conforme você pode, a sua experiência, quando a pessoa ela adentra a igreja e ela aceita, né, como você mencionou aí, ao Senhor Jesus, declara Ele como Senhor e Salvador da sua vida, as lutas, as angústias, as tribulações aumentam? Porque há pessoas que me dizem que depois que entraram na igreja, a situação, a circunstância da vida dela não se tornou a mesma, ficou pior, ficou mais complicado, de tal forma que há pessoas que falam assim, era melhor aquele outro estilo de vida que eu tinha. É visível? Acontece isso mesmo? Olha, a palavra de Deus nós chamamos ela de boas novas, né? Boas notícias. É isso que Jesus veio nos trazer. Eu costumo dizer, contrariando até muitas pessoas no púlpito da igreja que dizem que a vida cristã não é um mar de rosas, eu costumo contrariá-las, dizendo que a vida cristã é um mar de rosas, sim. Porque ela é uma vida que se torna mais linda e tem esse cheiro gostoso da presença do Senhor, usando essa alegoria. Mas a rosa, para ela se defender dos insetos e tantas coisas, é que ela tem, ou para suas reservas de água, ela tem os seus espinhos. E os espinhos representam as nossas dificuldades. E nós sabemos que nós só crescemos no momento das dificuldades. E aí há a questão individual de cada um. Então, na sua soberania e na sua sabedoria, Deus sabe o que cada um de nós necessitamos, e se para o nosso crescimento nós temos que ter mais luta, Ele é um Deus que nos ama e sabe que tem que nos corrigir, Ele vai permitir, sim, mais dificuldades ainda do que tínhamos antes, porque o que Ele quer, o que está na palavra do Senhor, quando Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como? De forma que a cada dia nos tornemos mais próximos e mais parecidos com Cristo. Muito bem. Rubinho, e esse multiplicar das denominações das igrejas, né? Nós temos aí um número quase que incontável de igrejas, né? Ao que você atribui tantas igrejas, tantas... nós acreditamos que a Bíblia, a palavra do Senhor, seja uma só. Mas por que tantas igrejas com tantos credos, com tantas doutrinas diferentes? Essa é uma questão bem interessante. Quando eu li um livro chamado Autoridade Espiritual, do Watchman Nee, esse autor dizia justamente que a proliferação das denominações não era de forma alguma uma vontade de Deus, e sim mais um agir do inimigo na vida das pessoas. Eu, na época, eu contrariei, fiquei até, digamos assim, indignado com a colocação dele. Hoje, por outro lado, eu já vejo que ele tem a sua razão. Mas vejo que Deus também, na sua bondade, na sua sabedoria, Ele também permite, né, essas diversas denominações para talvez adequar
cada um no seu estilo, no seu jeito, mas se nós formos olhar a vontade de Deus, eu creio que seria uma igreja só assim, não tenho dúvidas disso, vivendo em comunidade, vivendo em comunhão, vivendo em amor. A igreja que está lá no Novo Testamento, que eu digo que hoje ela é muito difícil de ser alcançada, né? Nós falamos de igrejas, e quando nós estudamos o Novo Testamento, se vamos olhar a igreja que existia no seu início, hoje ela é meia rara e meia difícil de ser encontrada. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos tinha uma preocupação até com o ser humano em si, de acolher, de atender o ser humano. E você tem visto isso hoje? Uma preocupação dos líderes, dos pastores, das pessoas que estão à frente dessas denominações, das igrejas, de uma maneira geral, né? Nessa preocupação com a pessoa, o ser humano? Isso. A igreja evangélica, como eu comentei antes, ela tem o lado positivo de trabalhar o lado espiritual das pessoas. Isso está ótimo, a igreja tem caminhado bem. Por outro lado, ao mesmo tempo que ela caminha bem na questão espiritual, ela caminha ao contrário da palavra nessa questão social, na questão de amparo, porque a Bíblia é muito clara, né? No Novo Testamento eles repartiam com o que não tinham, eles ajudavam os órfãos, ajudavam as viúvas, e o Senhor é muito claro nisso, né? A passagem que ele diz, vocês me ajudaram, a pessoa pergunta, ajudamos como? Não, quando você ajudou o órfão, quando você ajudou a viúva, quando você visitou doente, quando você visitou o que estava preso, você estava ajudando a mim. Eu creio que aí está, vamos chamar assim, o calcanhar de Aquiles hoje da igreja evangélica. Você acha então que a igreja, ela tem, obviamente, né, a sua preocupação na questão espiritual, mas ela tem a sua responsabilidade social? Com certeza. A palavra é muito clara em relação a essa responsabilidade social, e é isso que eu digo que a igreja evangélica tem falhado muito a nível nacional mesmo. Muito bem. Aqui em Chapecó, com o apoio do poder público municipal, com a Câmara de Vereadores e empresários, o segmento organizado aqui, nós temos promovido aí anualmente a Marcha para Jesus. Nós intitulamos Marcha pela Paz, porque acreditamos que Jesus é quem pode dar a paz que excede todo o entendimento. E como é que vocês, do segmento empresarial, têm visto aí esse aproximar das várias denominações, do poder público, né, das autoridades que estão aí constituídas, em prol dessa bandeira, dessa marcha? Eu creio que a questão dessa mobilização é porque hoje o meio político ele está despertando, né? Quer dizer, o evangélico tem crescido, as pesquisas, né, revelam que esse crescimento tem aumentado a cada ano e tem chamado a atenção, né? Então, o evangélico ele tem ganhado seu espaço no meio comunitário, no meio social, no meio político, e essa é uma tendência que as pesquisas dizem até irreversível nesse momento, pelo menos em que vivemos. Então, acho que diante disso tem chamado a atenção e tem poder público aberto as portas, dado mais espaço. E a questão da Marcha pela Paz, ela é interessante porque consegue trazer essa união entre as igrejas, e não só as igrejas evangélicas, né? Eu creio a todas as igrejas, a própria igreja católica, igreja, né, católica carismática, tem participado, a gente tem visto, né, essa participação abrangendo muito mais pessoas, porque a paz eu acho que todos nós buscamos, independente da sua denominação, da sua crença religiosa.